Olá pessoal, continuando então o nosso curso de Squid, a gente vai aqui para nossa terceira aula. Na aula de hoje a gente vai ver sobre como funciona o Squid na hora que para você fazer o bloqueio de sites, se você quiser bloquear determinados sites para que os usuários da sua rede não acessem. Bom, eu vou começar então indo até o diretório de configuração do Squid, /etc/squid, e vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de sites. Dentro desse arquivo, eu vou colocar a lista dos sites que eu desejo bloquear. Então, vou colocar aqui, por exemplo, apertar o i para entrar no modo de inserção. Vou colocar que eu quero bloquear, por exemplo, globo.com. A gente pode pensar como esse arquivo, uma curiosidade é que ele aceita a expressão regular, tá? Eu vou deixar só globo.com e depois eu vou testar. Se por acaso www.globo.com continuar acessível, se ele bloquear só globo.com sem www, eu volto e altero o arquivo novamente, que eu já vi isso acontecer no passado, por isso que eu estou chamando a atenção aqui. E aí, se esse for o caso, a gente monta uma expressão regular para tratar isso. Bom, vou colocar mais um site aqui, vou colocar wall.com.br e vou sair salvando o arquivo. Então, criamos o nosso arquivo de sites. Agora eu vou abrir o arquivo squid.conf e vou acrescentar as minhas regras. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser uma ACL, onde eu vou chamá-la de ACL, vou colocar aqui ACL sites e vou aplicar a regra, dizendo que eu estou usando a expressão regular, estou dizendo que carregue o arquivo que a gente criou, /etc, /squid, /sites. Ok. Então agora a gente criou essa CL sites e aí a gente tem que dizer se por acaso a gente permite ou a gente nega, conforme a gente já está vendo aqui. Então, vamos ver aqui, eu vou deixar passar todas essas regras a respeito de gerência do Squid e da cache. E vou acrescentar uma regra nova aqui, HTTP access deny sites. Tá? Então, lembrando, a ordem das regras faz diferença, ok? Então, por exemplo, se eu colocasse essa regra não aqui, mas no final do arquivo, ela nunca seria aplicada, porque a gente tem antes regras de permissão. Então, quando casa com alguma regra, o Squid aplica e daquele ponto para baixo ele para de tentar aplicar regras no arquivo. Então, daí a importância de você colocar as regras de negação antes das regras de permissão. Então, deixa eu tirar essa aqui de volta e vou colocar essa aqui. Então, a nossa ordem ficou assim: se um usuário tentar gerenciar o proxy, ele tem que estar localhost. Se um usuário tentar apagar a cache, ele tem que estar localhost, e qualquer usuário que tente acessar sites proibidos será negado. Repare que a regra de negação ela vem independente se ele está usando portas previstas, e independente dele ser da minha rede local ou localhost. Qualquer usuário que tentar fazer uso desse squid para esse site será negado. Vou sair aqui salvando e vou reiniciar o squid. Ops, digitei errado ali. Agora sim. Enquanto ele reinicia, deixa eu abrir aqui o meu navegador e só conferir que o meu proxy está configurado lá dentro. Então vamos descendo. A gente continua com a configuração de proxy usando o localhost na porta 3128. Então tudo certo. Deixa eu ver se ele já reiniciou. Ela ainda está reiniciando o servidor ainda. Vamos aguardar mais um pouco. Ok, reiniciou. Agora vamos tentar um outro site qualquer. Vamos supor aqui terra.com.br. Esse pode acessar. Passou. Vamos tentar agora o globo.com, que foi um dos bloqueados. Vejam que ele retornou uma página de bloqueio. Deixa eu tentar com o www para ver se passa. Se passar, a gente muda a regra. Não, legal. Então, tendo o globo.com na URL, ele está dando acesso negado.
Vejam que o identificador da mensagem aqui embaixo, olha, Squid Server, é o nome que a gente deu no nosso servidor lá no arquivo de configuração, lembra? Vamos tentar o wall.com.br. Também não acessou. É engraçado, eu já vi isso acontecer no passado. Ele dá telas diferentes de bloqueio. Essa é uma telinha mais amigável, mas eu suspeito que seja porque... O que eu percebo aqui? Eu suspeito que seja por isso. O Google.com não ocorre redirecionamento, olha. Como você digita, fica. Agora o UOL ocorre redirecionamento. Eu vou digitar sem www, ele vai trocar para com www e passando para HTTPS. Então, as telas são diferentes, mas mesmo assim o proxy bloqueia ambos. Vamos tentar um outro domínio. Tem o Jornal Estado de Minas, m.com.br, tá? Então, acessa normalmente. Ok, então a nossa regra de bloqueio está funcionando. Uma observação aqui é que o bloqueio de URL ele é somente para a primeira parte aqui, que é onde a gente tem a URL, né? O que vem, vamos supor, depois da URL, quando você tem às vezes parâmetros, por exemplo, poderia ter algo do tipo assim, aí vem parâmetros da minha busca, isso é indiferente, tá ok? Então vai funcionar para qualquer URL que contenha globo.com ou no nosso exemplo wall.com.br. Beleza. Uma outra possibilidade no Squid também é a gente fazer o bloqueio não por URLs, mas por palavras presentes na URL. Para demonstrar isso eu vou criar aqui um outro arquivo que eu vou chamar de... O outro eu chamei de sites, né? Tá ali o site, eu vou criar um outro que eu vou chamar de palavras. E aí no palavras eu vou colocar aqui que eu não quero que ele permita acesso a URLs que tenham algumas palavras. Então vou colocar, por exemplo, o Facebook. E reparem que não tem que ser o site Facebook. Qualquer URL que tenha Facebook no nome ele não vai deixar acessar. Vou colocar alguma outra palavra aqui, por exemplo, proxy. Eu não quero que as pessoas da minha rede acessem sites que tenham proxy no nome. Carros, eu estou chutando algumas palavras aqui, acho que já está bom. Vou sair salvando isso e vamos editar o squid.conf de novo. De maneira semelhante, a gente vai criar uma ACL para poder tratar este caso. Vou copiar esta linha aqui, e aí eu edito YY para copiar, P para colar. Vou chamar essa ACL de palavras, dado que ela faz o bloqueio de palavras. Aqui é um pouco diferente, a gente coloca DST DOM underline regex, e aí passa "-i", e o caminho do arquivo aqui a gente só muda para palavras. De maneira semelhante, precisamos criar uma regra, um HTTP Access agora, para aplicar a regra. Eu vou dizer para ele negar palavras. Feito isso, vou sair salvando e vamos dar um restart no nosso servidor novamente. Aguardar enquanto ele reinicia. Deixa eu abrir aqui o navegador de novo, que eu acabei fechando. Ok? Então vamos só relembrar aqui quais foram as palavras. Facebook, proxy e carro. Então vou começar tentando acessar o Facebook. Ele recusou. Vou fazer uma busca no Google por proxy. Reparem que a busca no Google passa porque a palavra proxy ela acontece aqui na lista de parâmetros e não dentro da URL, que é o que vem até aqui somente, tá? Então, se a gente tentar acessar aqui sites que tem uma palavra proxy depois da URL, não tem nenhum problema. Agora,
Se tivermos sites onde tem a palavra proxy na URL, como é este caso aqui, proxy site, isso aqui ele tem que recusar. E aí a gente pode ver que o proxy não deixou passar. Outro, esse aqui passaria, Canaltech passaria, free proxy, esse aqui não. Certo? Então está bloqueando pela palavra. A outra palavra que a gente colocou foi carro. Vamos buscar aqui por carro. Carro, vamos ver se a gente tem URLs com a palavra carro. Acho que deve ter mais automóveis, né? Imagino eu. Tem aqui, carros.id. Também bloqueando. O jornal do carro. Também. Agora outros aqui. KBB, esse aqui tem que deixar passar. Aí, esse passa. Ok? Então dá também pra gente fazer este bloqueio desse tipo de conteúdo no Squid. Tanto por palavras na URL quanto por sites mesmo, por URLs. Beleza? Ok, então, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre servidor proxy transparente, que é onde você coloca todos os seus usuários passando dentro do seu servidor proxy, independente deles configurarem o navegador ou não. Igual a gente precisou fazer aqui, a gente precisou vir no navegador e definir o nosso proxy, né? Então, um usuário que não quisesse usar o proxy, por exemplo, se eu vier e desmarcar aqui, tudo isso volta a funcionar. Querem ver? Esse site agora vai estar acessível. Olha lá. Porque eu estou acessando a internet direto, não passando por dentro do proxy. Então, dessa maneira fica fácil de você conseguir burlar o proxy criado. Basta você ir no navegador e desabilitar aquele proxy que está te barrando. Então, usuários da sua rede podem fazer isso. Na próxima aula a gente vai estudar proxy com autenticação, onde você pede o controle do usuário, login e senha para poder usar, e a gente vai ver também proxy transparente. O proxy transparente ele força todo mundo a passar por dentro do proxy, independente do navegador aqui está configurado para usar o proxy ou não. Beleza? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado novamente e até a próxima aula.